Olá! O Momento de Saúde de hoje vai falar sobre o sódio e a relação dele com a nossa saúde. Será que ele é mesmo um vilão? Está aqui comigo o Dr. Érico Rouvari, que é médico nutrólogo. Dr. Érico, seja muito bem-vindo ao nosso programa, Obrigado, viu? Muito obrigada pela presença. Obrigado pelo convite. Doutor, vamos relacionar agora, acho que a primeira pergunta seria, o sal e o sódio são a mesma coisa? Então, isso é uma confusão que ocorre com muita frequência, porque o sal ele contém sódio, mas o sal integral ele contém outros minerais além do sódio. Quando você consome um sal refinado, você tira esses outros minerais, que são quase 80 minerais, ficando só o cloreto de sódio, que é o NaCl. Então aí se sobressai a potência desse sódio no produto. No produto. O sal, ele tempera o alimento. A gente sabe que ele tempera o alimento, a gente utiliza muito na cozinha. E ele também conserva, né? Sim. Ele conserva os alimentos, principalmente os produtos industrializados. E qual que é a importância do sal para nós, doutor, para o nosso organismo? A gente realmente precisa dele? Sim, o sódio, o sal, na verdade, ele é além de conservar o alimento e um tempero, na verdade aqui no Brasil existe uma ideia equivocada com relação a ele. Ele é um realçador de sabor. O sabor salgado não é para ser evidenciado, e sim o sabor do alimento. O sal ajuda a realçar o sabor do alimento. Tanto que na culinária francesa muito se usa o sal em até alimentos doces para você ressaltar o sabor do doce, não o sabor salgado. Aqui a gente utiliza Aqui errado, a gente então. utiliza ele como tempero, e que não é a verdade, não é a verdadeira função dele. E doutor, no organismo, o sódio junto com o potássio, ele tem uma importância grande, né? Ele regula a água no nosso organismo, é isso mesmo? Fala um pouquinho disso pra gente, como que ele funciona no nosso organismo, o sódio, para que ele serve? Sim, o sódio, além do potássio, do cálcio, nos nossos rins, ele vai servir como para regular a filtração desse rim. Consequentemente, produzindo um hormônio que chama androstenediona, tudo, que vai fazer a regulação da nossa pressão arterial. Então, essa retirada completa do sódio da alimentação, isso é muito errado também, porque o nosso organismo precisa. E quando há um desbalanço entre esse sódio e potássio, a função renal fica prejudicada, não sendo saudável para o organismo também. Com certeza. E ele também tem um papel importante na transmissão dos impulsos nervosos, o sódio? Sim. Os íons, que são os minerais no nosso organismo, eles existem como uma função de organizar o trabalho do organismo. Então, o excesso deles, como a falta deles, vai prejudicar o funcionamento do seu organismo de alguma maneira. Então, quando você consome em excesso ou você faz aquela restrição total, isso vai trazer problema no funcionamento do organismo. Vale aquela máxima, tudo que é demais faz mal e tudo que é de menos também. Sim. Tem que ter um equilíbrio aí. Sim. E doutor, nos produtos industrializados, o doutor acredita, a sua opinião mesmo, aí eu queria saber, que as empresas exageram na quantidade de sódio colocados nos produtos industrializados? Sim, existe um exagero, sim, porque no intuito de você consumir mais o produto, o sal, como o açúcar, principalmente na forma refinada, ele acaba trazendo um certo vício para o organismo. O organismo acostuma com aquilo e perde aquela substância. O maior problema, além realmente do sal nos industrializados, é uma coisa que chama-se glutamato monossódico. O que é o glutamato, doutor? Explica um pouquinho pra gente melhor. Então, o glutamato monossódico é um sal modificado. Você tira esse NaCl, deixando ele só o sódio, só o Na. E isso realça muito o sabor. O glutamato monossódico está presente naquele temperinho que a culinária japonesa usa muito. Que a gente gosta muito também, né? Sim. Que a gente até exagera, né? Isso. Em todos esses temperos prontos, isso é glutamato monossódico. E esse produto para o nosso organismo, ele é muito agressivo, ele é um produto estranho e com uma concentração muito alta. E isso acaba refletindo
na pressão, na saúde das pessoas. O que ele pode causar, doutor, para o nosso organismo, além da pressão? Ele altera a pressão, deixa a pressão alta, é isso? Sim, o principal, a principal causa realmente é o aumento da pressão arterial, porque como você mexe no balanço hídrico do organismo, tanto eliminação como absorção de água, a primeira coisa que vai se refletir realmente é na pressão arterial. Consequentemente, se isso se prolonga no organismo, vai gerando outros fatores, podendo chegar até uma insuficiência renal no futuro aí. Isso tem que usar com moderação ou é melhor eliminar da alimentação? Então, o glutamato monossódico realmente deve ser eliminado da alimentação. A gente deveria usar realmente um sal de boa qualidade, um sal integral. O sal refinado, que é esse mais comum que a gente tem contato, o grande problema dele, você retirou todos os minerais que ajudariam no balanço do organismo. Que é isso, mais de 80 minerais Mais eles de 80 têm. minerais. E isso ajudaria muito no organismo. Sim. Então a gente deixa um pouco, ele deixa ele já meio ruim, né? Sim, para o consumo. Até porque quando esses minerais estão presentes, a própria absorção do sódio já se torna mais limitada. Agora, quando você retira os outros minerais, o que fica presente? Sódio e o cloreto. E isso acaba sendo absorvido em maior quantidade. Então, o saudável realmente seria usar um sal integral, um sal de boa qualidade integral, que no caso mais simples, pegar o sal de churrasco e triturar no liquidificador. Isso seria um sal integral. Ou usar aqueles moedores que agora tem muito, que se utiliza muito. Sim. Ou aí você pode partir para um sal de qualidade superior, como um sal rosa do Himalaia, uma flor de sal, que aí você está consumindo realmente o sal numa forma totalmente integral. É porque aí a gente acredita que esses sais, né, tanto do Himalaia quanto flor de sal, é para realçar. E é realmente a função do sal é essa, é que a gente tem uma cultura diferente, Justamente. né? A gente acredita que esses sais só servem para enfeitar ou para realçar. Justamente. E não para temperar, né? Que ele pode ser usado para realçar o sabor já do alimento, que o alimento já contém sal também, né? Então, justamente, os alimentos eles têm a sua parte de sódio, de potássio, de todos esses minerais. Então, na verdade, quando você refina o sal, esse sal, quando entra em contato com as suas papilas na língua, ele acaba obstruindo essa papila e dando aquele gosto salgado. Quando você usa o integral, são os cristais, quando eles tocam nas suas papilas, é que vai gerar o sabor salgado, ressaltando o sabor do próprio alimento. E, doutor, falando um pouquinho mais dos produtos industrializados, esses alimentos, eles são responsáveis por grande quantidade do sal que a gente consome diariamente, né? Do sódio, Sim. Na realidade, que a gente consome diariamente. Sim, porque na verdade, o que acontece, Julie? Tem produtos que a gente consome, doces, que você nem imagina que o sal está presente. Por quê? Para realçar esse sabor do doce, para puxar mais esse sabor do doce, para ajudar na conservação. Então, Doutor, cita um ou outro, desculpa te interromper, cita um ou outro produto que a gente encontra facilmente no mercado e que contém bastante sódio, porque os doces também tem, né? Sim. A gente acredita que a gente vê no mercado a sódio, a gente relaciona a sal, são os alimentos salgados, e não é bem assim, né? Justamente, porque esse sal pode estar realmente na forma de cloreto de sódio, NaCl, mas também pode estar nessa forma de glutamato monossódico, que é o mais frequente e o mais barato deles. Uhum. Então, uma bolacha doce realmente que você compra, se você ler com atenção lá nos ingredientes, você vai achar o sal ali presente. Tá joia. Doutor, a gente vai para um intervalinho e já Certo. voltamos. O Momento de Saúde vai para um intervalinho agora e nós já voltamos falando mais sobre o sódio na sua alimentação. A informação nutricional ela vem exatamente no produto, para nortear o consumidor. E você pode encontrar a tabela, né, a informação nutricional bem estampada aqui no produto. E ele sugere para nós as proteínas, os carboidratos e também a quantidade de sódio. É isso que é importante nós vermos, a quantidade de sódio, como por exemplo esse atum,
ele tem aí uma quantidade de sódio de aproximadamente 184 miligramas em uma porção. E essa porção é de aproximadamente 1/4 dessa latinha. Então, isso norteia nós consumirmos a quantidade de sódio ao longo do dia. Se a gente pegar, por exemplo, esse caldo, né, caldo de carne, em uma porção, que seria um tablete, ele contém aproximadamente até 2.000 miligramas de sódio, que é a quantidade que nós devemos ingerir ao longo do dia. Então, só de usar essa quantidade de uma porção, a gente já alcança as nossas recomendações. Se você pegar esse Nissin miojo, né, essa porção tem aproximadamente aqui na sua tabela 1.300 miligramas de sódio. Então, observando a tabela, que nesse caso está aqui atrás, né, observando a tabela, a informação nutricional, ele traz para nós o sódio de 1.300 miligramas aproximadamente. Quer dizer, se você consumir essa porção, quase 90% da sua quantidade, da sua necessidade diária já foi alcançada. A informação nutricional dos produtos pode nos ajudar e nos nortear a diminuir essa quantidade de sódio. Estamos de volta com o Momento Saúde, falando hoje sobre o sódio e a relação da nossa saúde com ele. Está aqui comigo o médico nutrólogo, o Dr. Érico Rouvari. Dr. Érico, falando um pouquinho ainda sobre os produtos industrializados, né? A gente falou no primeiro bloco que eles são responsáveis pela metade do sal que a gente consome aí durante o dia. E eu gostaria de saber também se diminuísse esse sódio que contém esse produto, não viria um produto de má qualidade que poderia ser prejudicial? O que a senhora acha disso? Se diminuísse um pouco, já que também o doutor falou que as indústrias poderiam diminuir um pouco esse sal, né? Esse sódio do alimento industrializado. Sim, o sódio no alimento, essa diminuição pode não trazer assim, um alimento tão atrativo quanto se tem hoje. Com durabilidade menor também? Até com durabilidade, mas até no sabor também, porque você vai mexer realmente no alimento. O grande problema também seria tirar esse sódio e colocar-se uma outra química que vai tentar preservar esse alimento também. Então, realmente deve-se diminuir, mas na industrialização e no seu consumo do dia a dia, a gente acaba tendo que optar por coisas mais saudáveis, mais naturais e deixar realmente o industrializado como uma emergência. Às vezes a correria do dia a dia também, né, doutor, faz com que a gente não se alimente direito, vá lá e compra aqueles congelados, né, e que só colocar no micro-ondas e 10 minutinhos está pronto. Porque se você for ver assim a taxa realmente, principalmente no quesito sódio consumido, se você tirar o industrializado e deixar só o preparado em casa, você não consegue atingir aquela quantidade. É que realmente na industrialização, no processo de industrialização, usa-se demais esse produto. Doutores, o brasileiro consome cerca de 12 gramas por dia, né, de sódio. É isso mesmo? Qual que seria a recomendação? O que seria o ideal? O ideal é que se ficasse na faixa de 2 a 6 gramas, sempre preservando uma quantidade não tão alta, ficando ali entre 3 e 4 gramas. Esse seria o ideal. Isso daria quanto, assim, uma colher, por exemplo, de chá? Vamos dar um exemplo como uma colher de chá. Numa colher de chá seria uma colher de chá rasa, vamos dizer assim. Isso daria quanto? Quantas gramas? Daria por volta de 3 a 4 gramas, vai depender do formato da colher, né? Nossa, é difícil imaginar, né? Sim. Uma colher rasa de chá de sal pra gente usar o dia todo, né? E aí entra um outro detalhe também, Juliana, com relação ao sal integral. Porque se você consumir o sal integral,
mesmo que você exagere um pouco na quantidade dele, como existem os outros minerais juntos, esse sal não vai ser tão agressivo para o organismo, porque além do sódio, vai ter que ser absorvido esses outros minerais. Então, consequentemente, se você errou na quantidade, os outros minerais acabam balanceando essa quantidade que você ingeriu. Então, isso acaba não afetando tanto o organismo da pessoa. Quanto se fosse o comum que a gente está Que acostumado. o sal refinado, como a gente está acostumado. Doutor, essa quantidade vale para crianças e idosos também? Essa mesma quantidade recomendada pela Organização Mundial da Saúde? Então, para a criança, o ideal é uma quantidade menor, tá? O idoso depende muito do estado de saúde dele. Por exemplo, se você pegar um idoso renal crônico, que tem um problema renal já instalado no organismo, o consumo de sal dele deve ser praticamente zero, porque realmente isso vai sobrecarregar o rim dele, sódio, potássio. Então isso vai ter uma sobrecarga no organismo. Mas se você pegar um idoso rígido, consumindo nessa faixa de 3, 4 gramas ao dia, isso não vai trazer malefício nenhum para a saúde dele. E criança também, bebê, por exemplo, tem mãe que já introduz sal na papinha. Não é necessário, né, doutor? Não, pelo contrário, o bebê ele tem que acostumar com o sabor do alimento, não com um realçador desse sabor. Então ele realmente tem que comer o alimento sem sal e sem o açúcar. Doutor, mulheres grávidas também precisa redobrar o cuidado aí com o saleiro na mesa? Sim, com certeza, porque quando o bebê está sendo formado, tudo que a mãe ingerir, isso vai acabar ocasionando um costume dessa criança, mesmo ela estando dentro da barriga em formação. Então, quanto mais sal essa mãe ingerir, quanto mais açúcar essa mãe ingerir, essa criança já vai nascer com esse paladar mais aflorado para essas substâncias e exigindo um consumo maior disso. Desde pequenininho Desde já. pequenininho. Fora que durante a gestação, o consumo excessivo, principalmente do sal refinado para a mãe, pode levar a um processo de hipertensão durante a gravidez. Que isso pode... Que é bem arriscado, né, muito arriscado. Tanto para a mãe quanto para o bebê. Justamente. E falando um pouco agora, já que o doutor falou da hipertensão, o excesso, esse é uma das causas, dos danos que o excesso de sal pode causar, né, doutor? Tornar a pessoa hipertensa. Sim, o excesso do consumo do sal refinado. Esse que é o grande problema, Juliana. Porque a gente confunde, a gente acha que qualquer sal vai gerar hipertensão. E não é bem assim. Como eu te falei, se você pega um sal realmente integral, a presença dos outros minerais acabam ajudando não ter uma absorção tão alta desse sódio. E fora que esses outros minerais são importantíssimos para a regulação do organismo. Então, essa pessoa pode até consumir, mas ela não vai apresentar esse processo hipertensivo. Agora, o sal refinado, esse sal que a gente encontra aí no dia a dia, esse é o mais complicado. É o mais né, complicado. Doutor? Estima-se que 22% da população é hipertensa, né? Teve um aumento, um grau muito alto, né? E ainda tem um erro aí que às vezes as pessoas cometem. Eu não vou consumir sal refinado, mas vou consumir sal marinho. A maior parte dos sais são marinhos. O problema está no refino. Se você está consumindo um sal dito marinho, mas que ele foi refinado, é um sal como o outro que a gente consome normal. Doutor, e este excesso para o hipertenso? É complicado, né? Ele tem que ter uma redução muito grande. Se descobriu hipertenso, por exemplo, a pessoa fez os exames e se descobriu hipertenso. Ele tem que diminuir muito ou até deixar ou não de consumir o sódio? Não se deve deixar o consumo do sódio, como a gente frisou anteriormente. O sódio, como os outros minerais, ele é tão importante, tão necessário para o organismo, que no caso da falta dele, o organismo vai sentir também. Então a gente precisa realmente que a pessoa consuma com moderação. Um detalhe muito importante para ajudar nesse equilíbrio dos próprios minerais do organismo, ingestão de água, hidratação, coisa que as pessoas esquecem também.
Porque nessa hidratação, o seu rim vai estar filtrando, vai estar eliminando esse excesso desses minerais do seu organismo, filtrando com mais facilidade. E a atividade física, que no caso também da hipertensão é uma imprescindível. O hipertenso ele tem que diminuir para 2 gramas, é isso? Numa faixa de 2 a 3 gramas, não mais que isso. Não mais que isso, um pouquinho menos aí do que quem não tem nenhum problema em relação a isso, né? Justamente. E, doutora, e diminuir o uso do sal, os hipertensos, falando deles no caso, dá para reduzir também o uso de medicamento que controla a pressão? Sim, a hipertensão, como qualquer outra doença do organismo, os hábitos de vida influenciam muito no tratamento. Então, você diminuindo a ingestão do sal, ou usando um sal de boa qualidade, mudando hábitos alimentares, mudando hábitos de vida, incluindo uma atividade física regular, tudo, você pode diminuir a quantidade de medicamentos, sim. Tá. Doutor, para a gente entender melhor a relação do sal com a pressão arterial, fala um pouquinho disso para a gente, como que acontece no nosso organismo essa relação? Nos nossos rins, quando a gente ingere o sódio, vai haver uma troca entre sódio e potássio. Então, vai entrar o sódio e vai ser retirado o potássio da nossa urina, da água corporal. Isso vai gerar um hormônio que chama andosterona, que a andosterona vai ser responsável por dar um processo de vasodilatação ou vasoconstrição periférica. Quanto mais você tiver esse hormônio, maior a chance de você ter uma pressão alta. Quanto menos você tiver, menor a chance. Menor a chance. Entendi. E doutor, o sal para problemas renais também diminui a ingestão? Sim, o renal crônico, esse aí tem que ter um cuidado muito grande na própria ingestão do sal. Até, uma coisa que a gente não tinha comentado antes, até a própria água que a gente bebe tem sódio, tem potássio. Então, para um renal crônico, quanto menos desses minerais essa água tiver, ou esse componente que ele ingere tiver, menos ele vai sobrecarregar o rim dele, porque o rim já não está funcionando. Esses minerais acabam se acumulando, mas ali prejudicando mais ainda o funcionamento desse rim. Doutora, a gente continua mais no terceiro bloco com esse papo. O Momento de Saúde vai para mais um intervalo e já voltamos. A quantidade diária de sódio que nós devemos ingerir é de 2 miligramas por dia. Essa quantidade de sódio, numa alimentação balanceada, como verduras, legumes, frutas, carnes, leites, ovos, ao longo do dia, já tem essa quantidade que nós devemos ingerir. Bom, quando nós colocamos alimentos industrializados, é aí que nós devemos prestar atenção, porque em cada alimento industrializado a gente tem mais ou menos uma quantidade de 300 miligramas de sódio. E isso vai se somando à nossa alimentação saudável e natural. Então essa soma vai aumentando a quantidade de sódio que nós devemos consumir e isso pode realmente prejudicar a saúde de uma pessoa. Então, se você tiver que escolher um alimento que é industrializado, dá uma olhada na quantidade de sódio e você tenta não consumir outro alimento nesse dia. Não deixe esse alimento ou um outro alimento industrializado para um outro dia. Né? Também evite colocar no seu prato o sal. Então, conversar com pessoas e colocar o sal no seu prato pode também aumentar a quantidade de sódio. Também, se você tiver um alimento já preparado no sal e ainda colocar o sal por cima, isso pode aumentar a quantidade de sódio. É importante diminuir essa ação. Né? Então, tente escolher um alimento industrializado, procure não somar esses alimentos industrializados ao dia, evite colocar o sal no seu prato com alimentos prontos, né? Procure não olhar para as pessoas colocando sal, então preste atenção no sal que você coloca no prato e desta forma você consegue balancear um pouco mais a quantidade de sódio que você está colocando dentro do corpo. Né? Em relação aos alimentos in natura, né, você pode esbanjar esses alimentos porque nós conseguimos absorver e administrar bem eles pelo corpo e você não vai ter doenças crônico-degenerativas.
Estamos de volta com o Momento de Saúde, o último bloco agora. A gente vai continuar falando sobre sódio e a relação dele com a nossa saúde. Está aqui comigo o médico nutrólogo Érico Rovari. Doutor Érico, nós temos alguns tipos de sais disponíveis para o consumo, né? Sim. O mais comum, o sal de cozinha. A gente tem aí o sal marinho, o doutor já falou um pouquinho a respeito do sal marinho, o sal grosso. Eu queria que o doutor diferenciasse um pouco para a gente entender melhor, que a gente sabe que o sal de cozinha é mais refinado, tem iodo. Qual que é a diferença dele para os outros? A gente falou sal do Himalaia também, tem várias opções, né? Sim. E o integral que o doutor falou muito bem sobre ele. Queria que o doutor diferenciasse um pouquinho eles e qual que seria ideal para o nosso consumo, o que seria melhor? Na verdade, o que acontece, Juliana? Tirando o sal rosa do Himalaia, e o sal azul da Pérsia, que é um tipo de sal mais raro, mas que são montanhas que tem essas salinas, que na pré-história ali era um mar, todo o restante do sal é marinho. O que difere esse sal justamente é o refino ou não. Então, um sal dito refinado, ele é o sal branquinho. Ele não é mais cristal, ele é branco, ele é bem fininho. Consequentemente, nesse refino, para deixar ele branco, para deixar ele mais fininho, usou-se vários processos químicos ali. E ali ele perdeu os minerais, perdeu o iodo, perdeu tudo isso. Esses sais que vêm dessas salinas, eles são integrais, eles têm todos os minerais que o solo daquela região apresenta, inclusive o iodo. No caso do sal realmente marinho, o que a gente tem que prestar atenção é não refiná-lo, porque a partir do momento que você refinou, você perdeu todas as propriedades boas, ficando só realmente o cloreto de sódio. Então, o mais barato de todos e o mais básico é pegar o sal de churrasco e triturar em casa, que é um sal com uma qualidade um pouco maior. É claro que conforme você vai evoluindo nessa escala, o preço desse sal também vai se alterando, porque é mais difícil você realmente consegui-lo. Então, no caso, uma flor de sal, que é o sal marinho completamente integral. Ele é aquela parte de cima do sal quando o sal começa a secar na salina. Então só retira-se aquela fina camada e aquilo é a flor de sal. O restante vai acabar na secagem, que é o que vai com as impurezas, que depois vai para o processamento, para o refino, para deixar aquele sal branquinho. Então, se a pessoa realmente tem a chance de consumir algo de melhor qualidade, ótimo. Mas se não tem, a coisa mais fácil é justamente pegar um sal grosso de churrasco, que também custa barato, bate no liquidificador ou rala ele ou tritura ele e utiliza isso ao invés desse sal refinado. Mas também não exagerar, né? Não exagerar. Mas voltando ao que a gente já falou, esse sal integral, mesmo que você exagere, devido à presença dos outros minerais, isso acaba contrabalanceando às vezes um pouco. O sal integral é fácil de encontrar, doutor? Hoje em dia já sim, você já consegue encontrar esses sais com maior facilidade, sim. Mas o preço é um pouquinho, é bem diferente do comum, né? Sim. Que a gente está acostumado. Sim. Mas é a qualidade que você acaba pagando. Que acaba pagando a mais, né? Sim. Doutor, o realçador de sabor seria uma boa troca? Vamos falar do que a gente poderia, por exemplo, trocar pelo sal ou diminuir o sal para realçar mais o sabor. Realçador de sabor a gente já comentou, e aí que não seria o ideal, né? Tem muita gente que gosta de usar os temperinhos aí comuns que a gente encontra facilmente em qualquer lugar, mas não é o ideal para trocar. Justamente, porque isso é química pura, tá? É um componente que é estranho ao organismo, que isso foi criado, e o organismo se sobrecarrega com aquilo. Até tem-se um comentário que se faz sempre assim, que os Estados Unidos jogaram no Japão a bomba atômica. O Japão devolveu a bomba atômica com o glutamato monossódico e com a glucose de milho, que é um outro xarope que também é usado muito na indústria.
É bem complicado, né, doutor? Sim. Então, um substituto, não teria um substituto para o sal. Seria o ideal diminuir mesmo a quantidade ou usar quem pode comprar e tem acesso a esse sal integral também seria muito interessante. Ou também o sal de churrasco aí moído, né? A gente moer mesmo em casa com aqueles moedores agora ou triturar. Isso seria o ideal, então. Sim. Hoje em dia, apesar das facilidades da industrialização, quanto mais a gente puder usar temperos naturais, sabores naturais, isso para o organismo é muito melhor. Porque a gente vai ter que voltar realmente aos tempos das nossas mães, das nossas avós. Porque essa industrialização excessiva, esses produtos excessivos, estranhos ao nosso organismo, está levando a um excesso de doença e fazendo com que se consuma cada vez mais medicamentos. E doutora, existem algumas dúvidas aí que a gente tem, né? O pessoal acho que tem muito. O sal, ele é viciante? Existe isso? Ele é viciante? Ele vicia? Ou é só um mau hábito do paladar nosso brasileiro? Sim, ele vicia no sentido do quê? De você sentir aquele sabor salgado. Como a gente comentou no início, Juliana, o sal ele não serve para salgar, ele serve para realçar. Ele só vai ser salgado mesmo no sentido de conservação do alimento, que é uma carne seca, um bacalhau, que você vai conservar aquilo naquela salmoura. Mas no restante ele serve só para realçar o sabor do alimento. É que a gente foi acostumado que se não tiver aquele sabor salgado, o alimento não tá de acordo com o nosso paladar. E não é assim que funciona. Ele retém líquido também, doutor? Sim. Então pode causar a temida celulite nas mulheres. Sim. Quanto mais sal você está desequilibrando o balanço sódio e potássio no seu rim, a tendência de acumular líquido é muito maior. Mas aí ele pode causar, então, Sim, celulite? pode levar a celulite e outros probleminhas aí outros também. Probleminhas estéticos aí também. Tá. Doutora, a ingestão de isotônico também tem muito sódio, né? Muita gente que não faz atividade física usa isotônico. E aí, é complicado também, não pode, né? Então, o isotônico, ele serviu para repor eletrólitos perdidos durante uma atividade física intensa. Você usar isso como uma bebida, além do sódio, ali tem muito açúcar, que é para dar energia para a atividade. E isso acaba, não sendo o que a pessoa precisa, sobrecarregando o organismo dessa pessoa. Não é recomendado, então, não é o né? recomendado. Porque às vezes acaba utilizando, né? Acaba tomando, ao invés de tomar água, toma um isotônico e tal, porque hidrata, é melhor. Então não é indicado. O isotônico realmente é para ser utilizado durante a atividade física e de alta intensidade. Uma atividade física moderada, se a pessoa está bem hidratada, ela não precisa nem usar o isotônico. E, doutora, a gente está finalizando o programa hoje, esse programa de hoje. Eu gostaria que o doutor desse algumas dicas para a gente poder diminuir o consumo de sal na nossa alimentação. Uma das dicas que eu acho que eu li bastante, assim, que eu acho que é bem bacana, é tirar o saleirinho da mesa. Sim, esse é o primeiro. Seria bacana isso? Esse é o primeiro. Tá. E começar a se acostumar ao sabor do alimento, não ao sabor salgado, ao sabor dos outros temperos que você usa, um alho, uma cebola. Ervas também, bem bacana. E tirar esse costume que o brasileiro tem de que tem que existir aquele sabor salgado. E, doutora, a alimentação, por exemplo, para hipertensos, o doutor teria algumas dicas assim? O que seria bacana que eles comessem? Por exemplo, eu sei que verduras escuras é bem legal que sejam consumidos também por conta do potássio, é rico em potássio. Sim, o hipertenso, quanto menos industrializado ele consumir, mais for para a classe das verduras, das frutas, alimentos integrais, melhor para a qualidade de vida dele. E voltando a frisar, diminuir a exposição a esse sal. E diminuir também produtos industrializados. Essa é a dica geral? Geral é isso. Tá bom, doutor. Tá bom? Muito obrigada pela sua presença no nosso programa de hoje. Eu agradeço muito. Obrigada. Obrigado. O Momento de Saúde de hoje fica por aqui. Até breve.